baseado na obra de H.P. Lovecraft. Os mitos de Cthulhu. O cerimonial. É concebível que algumas potências ou seres tenham sobrevivido a uma época infinitamente remota, da qual apenas a poesia e as lendas conservam uma lembrança fugaz perante o nome de deuses, monstros e seres míticos de toda classe e espécie. Agenor Blackwood. Estava longe de casa e caminhava fascinado pelo charme do mar oriental. Meus pais tinham-me pedido que fosse à cidade velha para onde eu rumava. Do outro lado da montanha, as silhuetas dos salgueiros contrastavam com um céu repleto de estrelas distantes. Ali estava a antiquíssima cidade onde eu nunca estivera, mas com a qual tantas vezes sonhara. De cima do monte, dominei com um olhar uma Kingsport adormecida no frio do anoitecer. As asas cinzas do tempo pareciam pairar sobre os telhados e sobrados cobertos de neve. As ondas do mar quebravam incessantemente contra o cais miserável. Aquele mar de onde emergiu a nossa raça nos velhos tempos. Era um dia de inverno, esse que os homens agora chamam de Natal. Embora no fundo sabiam que a data já era celebrada quando ainda não existia nem Belém, nem Babilônia, nem mesmo toda a humanidade. Finalmente chegava ao velho povoado, cujos habitantes tinham ordenado aos seus filhos e aos filhos de seus filhos que celebrassem o cerimonial, uma vez a cada 100 anos, para que não se esquecessem dos segredos do mundo original. Segredos e rituais que nenhum outro ser vivo poderia entender. Eu era o único que voltava àquela noite à velha vila de pescadores tal como ordenava a tradição. Passei próximo a um cemitério, onde as negras lápides saíam da neve como garras de um enorme cadáver. O caminho estava deserto. Tive a impressão de escutar, de tempos em tempos, um ranger de uma forca agitada pelo vento. Em 1692 enforcaram 4 de meu povo, acusados de bruxaria. Deixei de buscar com o olhar outros peregrinos. Adentrei as escuras paredes de pedra. O ar salgado balançava as estridentes tabuletas de antigas lojas e tavernas de marinheiros. As grotescas aldrabas refletiam ao longo dos becos abertos. Estava impaciente para chegar à casa de meus antepassados. Levava comigo um mapa da cidade e sabia onde estava o meu destino. Apertei o passo e finalmente cheguei à 7ª casa de Green Lane, construída antes de 1650. As batidas que dei com a velha aldrava de ferro ressoaram no silêncio da antiga cidade de costumes estranhos. A porta se abriu com um rangido lamentoso. Estreme-se, não tinha escutado passos no interior. Um ancião de feição suave me pediu para entrar. Senti medo, não gostava do seu rosto. Ele não piscava, e sua pele tinha um tom muito semelhante à cor de cera. Explicou-me por meio de sinais que era mudo, e escreveu com seu buril em uma pequena placa uma frase antiga de boas-vindas. Lá o passado ganhava vida. Reinava uma umidade indefinida. Estranhei a lareira não estar acesa. Uma senhora se inclinava atarefada sobre uma roca de fiar. Mas continuo de costas para mim. Havia uma cadeira de espaldar alto colocada em frente às vidraças. E me pareceu haver alguém sentado nela. Embora eu não tivesse certeza. O ancião apontou para a cadeira, a mesa e um amontoado de livros.
Depois se retirou da sala. Um livro chamou minha atenção. O Inqualificável Necronomicon, do louco Abdul al-Ajred. Era um livro que nunca tivera em minhas mãos, mas do qual já havia escutado dizerem coisas monstruosas. Mergulhei em sua leitura. Apenas os gemidos do vento lá fora e o gingar da roca da anciã perturbavam o meu silêncio. Quando o relógio marcou 11 horas, o ancião entrou novamente. Foi na minha direção e pegou o Necronomicon de minhas mãos. Fez um sinal para mim e cobriu-se com o capuz. Seu rosto estava imóvel, ou a sua máscara. Saímos pelas ruas e outras pessoas, encapuzadas, foram surgindo em silêncio de todas as portas. Elas formaram uma tenebrosa procissão ao longo do caminho. Eu andava próximo aos meus guias no meio da multidão silenciosa, e continuava sem ver nenhum rosto e sem ouvir nenhuma voz. Chegámos ao centro da cidade, onde uma imensa igreja branca tinha sido edificada. Havia um cemitério paroquial, e o fogo-fato dançava por cima das tumbas, revelando um arrepiante espetáculo de sombras. O povoado estava agora invisível. Na escuridão, via-se apenas o balançar de uma ou outra lanterna quando alguém se apresentava para alcançar o grupo, que agora entrava silenciosamente no templo. Esperei que todos terminassem de atravessar o pórtico. E, então virei-me para olhar para fora e senti um calafrio. Sobre a neve não notei uma única pegada, nem sequer as minhas. Apesar de todas as luzes que tinham entrado, a igreja parecia mal iluminada, porque a maioria das pessoas havia desaparecido por uma abertura, situada ao pé do púlpito. Avancei em silêncio, embranhei-me pela abertura e comecei a descer pelos gastos degraus que levaram a uma cripta escura e sufocante. Foi uma descida silenciosa e angustiante. No chão da cripta tinha outra abertura. E, num piscar de olhos, vi-me descendo por uma escada em espiral, que se retorcia inteiramente pelas entranhas da terra. O que mais me impressionou foi que os seres não produziam nenhum barulho ou eco. O cheiro azedo de decomposição, que se desprendia das paredes, foi aumentando até se tornar insuportável. Ao final de uma descida que me pareceu durar uma eternidade, chegámos a uns túneis ou galerias que eram como catatumbas profundas, de aparência ameaçadoras. Fiquei assustado ao pensar em toda aquela aldeia soterrada por aqueles túneis deturpados. Não estava gostando das coisas que aconteciam à minha volta. Queria que nenhum antepassado meu tivesse exigido minha presença no rito. Por fim, um som chegou até meus ouvidos. O burlesco e sofrido timbre de uma flauta. Subitamente, se desdobrou diante de mim a paisagem ilimitada de um mundo. Os encapuzados formaram um semicírculo, ao redor de uma coluna de fogo verde, que emanava de abismos assustadores. Era o rito do inverno, mais antigo que a própria espécie humana. O rito primordial que prometia calor e primavera depois da neve. Fora do foco da luz, um vulto amorfo tocava uma flauta contínua, e misteriosamente, diante da coluna de fogo verde, um braseiro emanava uma fumaça amarela que fazia voltas formando uma estranha espiral, como uma imensa serpente borrada em torno da chama. Então,
Apareceu uma mulher, nua entre a multidão e o fogo, com seus olhos em chamas e sua vasta cabeleira esvoaçando desgrenhada enquanto dançava vertiginosamente. Até que caiu prostrada diante da coluna de fogo, e permaneceu imóvel. Imediatamente apareceu uma figura, que era uma fantástica mistura de elementos humanos e bestiais. Segurava uma vara de aberto, brandando-a, como um açoite. A multidão começou a movimentar os braços no compasso da misteriosa flauta. A figura grotesca se aproximou da mulher, e começou a açoitá-la com a vara. Então, ela se levantou de repente, e se entregou à dança mais incrível e selvagem que eu já vira em minha vida. Seu algoz dançou com ela, acompanhando seu ritmo, ao mesmo tempo em que desferia golpes inclementes no corpo nu. A loucura aumentava nos olhos da mulher, e tornava mais indómito e mirabolante o rodopiar daquela dança ritualista. O sangue escorria pelo seu corpo, mas isso parecia um incentivo para que continuasse com os movimentos desenfreados. No auge do delírio, ela caiu no chão tremendo e arfando, completamente vencido pelo esforço frenético. A figura sinistra continuou chicoteado-se corpo, deixando um rastro pegajoso de sangue. O carrasco jogou longe a vara ensanguentada. Levantou a vítima em seus poderosos braços e, com uma paixão cega e selvagem, se atirou em direção ao fogo, que pareceu ganhar ainda mais vida com uma chuva de faíscas, como numa veneração delirante e profana. O ancião que havia-me guiado até ali executou uns gestos ritualísticos para o semicírculo de encapuzados. E estes fizeram-lhe uma homenagem de respeito quando ele levantou o detestável Necromicon. A coluna de fogo foi-se extinguindo, conforme a fumaça do braseiro começava a se tornar avermelhada. O velho fez um sinal para a figura que tocava flauta. E ela mudou o som fraco para um tom mais forte. Escute-se o bater de um enxame de asas, originário da escuridão inacreditável que se estendia além da chama extinta. Uma horda de seres alados e híbridos chegou até nós. Pousaram e avançaram trôpegos, saltando. As figuras encapuzadas montaram neles e se afastaram, voando ao longo daquele rio tenebroso. A velha fiandeira partindo com eles. Logo, só testamos o velho e eu. Recusei-me a cavalgar num dos animais que ainda me aguardavam. O velho começou a ficar impacientemente e me comunicou-me em sua linguagem peculiar que ainda tínhamos de celebrar os mistérios mais ocultos. Ele era o representante de todos os meus antepassados. Tirou de dentro de sua roupa folgada uma chancela e um relógio com um brasão da família. A prova foi impressionante. Eu sabia por certos documentos antiquíssimos que aquele relógio tinha sido enterrado com um dos meus antepassados em 1698. O velho tirou seu capuz e me mostrou a sua semelhança familiar de seu rosto. Aquilo fez com que eu estremecesse. Tinha-me convencido que se tratava somente de uma máscara de cera. Dei-me conta de que o velho estava prestes a perder a paciência. As feras voadoras arranhavam inquietas os líquens do chão. Quando um daqueles animais começou a se deslocar, afastando-se for o lugar. O velho se virou rapidamente e o impediu. Mas o movimento brusco fez com que a máscara se soltasse, revelando o pesadelo mais tenebroso que os humanos jamais contemplam. Meus gritos alucinados me fizeram temer que todas as legiões de cadáveres que aqueles abismos insalubres ocultavam acordassem.
A escuridão me envolveu como se eu tivesse me jogado em um rio oleoso. No hospital, disseram que tinham me encontrado no porto de Kingsport. Mas aquela cidade não tinha nada a ver com a minha experiência na noite anterior. Minha cabeça estava um caos. Aparentemente, eu tinha-me perdido num dos penhascos de Orangeport. Meus sonhos então são assustadores, e algumas frases que li no Necronomicon me martelam a cabeça, provocando os mais terríveis pesadelos. Maldita a terra onde os pensamentos mortos vivem reencarnados. Maldito os espíritos que, corrompidos pelos demónios, não abandonaram a carne, mas alimentam o verme que rói. Maldita as criaturas que se alimentam e vivem da carniça da terra. E os que aprenderam a andar quando só deveriam se arrastar. Maldita a alma que não habita nenhum cérebro. Então tentei ler, e logo comecei a tremer, consumido por algo que encontrei naquele amaldiçoado Necronomicon. Um pensamento e uma lenda muito odiosos para a sanidade ou consciência. H. P. Lovecraft.